As máquinas esquecidas que ajudaram a construir a história dos games. Quando falamos em história dos videogames, quase sempre lembramos dos mesmos nomes: Atari, Nintendo, Sega, Sony, Microsoft. Esses gigantes moldaram a indústria e dominaram o mercado global. Mas, longe dos holofotes, existe um universo paralelo de consoles obscuros, fracassos comerciais, experimentos tecnológicos e tentativas ousadas que raramente entram nos livros de história. Muitos desses consoles foram criados por pequenas empresas, governos, fabricantes de eletrônicos locais ou até por engenheiros independentes. Alguns existiram apenas em mercados específicos, outros tiveram tiragens mínimas e vários desapareceram tão rápido quanto surgiram. Ainda assim, cada um deles contribuiu de alguma forma para a evolução dos videogames. Nesta jornada, vamos conhecer alguns dos consoles mais desconhecidos do mundo. Entender por que eles surgiram, por que fracassaram e por que hoje são objetos de culto entre colecionadores e historiadores. Fairchild Channel F, 1976. O pioneiro esquecido. Antes mesmo do Atari 2600 popularizar os cartuchos, quem chegou primeiro foi o Fairchild Channel F. Criado por Jerry Lawson, um dos primeiros engenheiros da indústria dos games, o console introduziu o conceito de jogos em cartucho intercambiável para o público doméstico. Apesar de extremamente inovador, o Channel F sofreu com gráficos muito simples, poucos jogos disponíveis, marketing fraco, concorrência brutal do Atari, pouco tempo depois. Hoje, pouca gente lembra que o modelo de negócios que dominaria a indústria começou, na verdade, com esse console quase esquecido. Dactar e clones brasileiros, um mercado paralelo. No Brasil, durante os anos 80 e início dos 90, as restrições de importação criaram um ecossistema único, o dos clones de consoles. Marcas como Dactar, Dynacom, CCE e Gradiente lançaram versões não oficiais de Atari, NES e Master System. Alguns modelos, como o Dactar Dynavision, tinham compatibilidade parcial. Cartuchos próprios design, completamente diferente dos originais. Embora tecnicamente não fossem consoles originais, eles criaram uma cultura gamer própria no país e ajudaram a popularizar os videogames em regiões onde os consoles oficiais eram inacessíveis. Para o resto do mundo, esses aparelhos são praticamente desconhecidos, mas no Brasil fazem parte de uma história muito particular da indústria. Casio Loop, 1995, games para meninas. A Casio, famosa por calculadoras e relógios, resolveu entrar no mercado de videogames com uma proposta curiosa. Um console voltado especificamente para o público feminino infantil. O Casio Loop rodava jogos focados em moda, decoração, criação de personagens. Narrativas leves, além disso, permitia imprimir imagens dos jogos em adesivos térmicos. Apesar da ideia interessante, o console teve vida curta por causa de biblioteca de jogos extremamente limitada, marketing restritivo, preconceito de gênero no próprio conceito. Hoje, é lembrado como um exemplo precoce de tentativa de diversificação de público, mas também de como segmentar demais pode limitar o sucesso comercial. Apple Pippin, 1996. Quando a Apple errou feio? Pouca gente sabe, mas a Apple já tentou entrar no mercado de consoles. O Apple Pippin foi uma plataforma multimídia baseada em macOS, criada em parceria com a Bandai. O problema é que ele era caríssimo, fraco em jogos, confuso para o consumidor. Além de games, prometia navegação na internet, educação e multimídia, mas não fazia nada disso muito bem. O resultado foi um fracasso tão grande que a Apple praticamente apagou esse capítulo de sua história. Hoje, o Pippin é um dos consoles mais estranhos já lançados por uma grande empresa de tecnologia. Dendy, 1992. O NES soviético. Na Rússia pós-soviética, o console mais popular não era o Nintendo, mas o Dendy, um clone legalmente questionável do NES. Distribuído em massa, o Dendy se tornou um fenômeno cultural, com programas de TV sobre jogos, campeonatos nacionais. Milhões de unidades vendidas. Para muitos russos, o Dendy foi o primeiro contato com videogames. No Ocidente, porém,
ele é praticamente desconhecido, apesar de sua enorme importância regional. Virtual Boy, 1995. Um fracasso famoso, mas ainda subestimado. Embora seja mais conhecido que outros desta lista, o Virtual Boy ainda é um dos consoles mais estranhos da Nintendo. Prometendo gráficos 3D, ele usava display monocromático vermelho, necessidade de ficar com o rosto colado no visor, poucos jogos realmente bons. Problemas de ergonomia, dores de cabeça e desconforto visual fizeram o console morrer em menos de um ano. Apesar disso, o Virtual Boy antecipou conceitos que só seriam bem-sucedidos décadas depois com a realidade virtual moderna. Vectrex, 1982, gráficos vetoriais em casa. Enquanto a maioria dos consoles usava gráficos em pixels, o Vectrex apostava em gráficos vetoriais, como os de máquinas de fliperama. Ele vinha com tela própria embutida, controles analógicos, jogos extremamente nítidos para a época. O problema foi o timing. Ele chegou pouco antes do grande crash dos videogames de 1983, que matou diversas empresas do setor. O Vectrex não resistiu à crise, mas hoje é considerado uma joia tecnológica. Philips CDI, 1991, o console que não queria ser console. O Philips CDI era uma plataforma multimídia baseada em CD-ROM, focada em educação, vídeos interativos e enciclopédias. Jogos eram quase um extra. Mesmo tendo títulos licenciados de Mario e Zelda, os famosos e bizarros jogos animados, o CDI sofreu por falta de identidade, jogos fracos, preço elevado. Ele é lembrado mais pelos memes e animações estranhas do que por qualquer sucesso real no mercado. Gizmondo, 2005. Tecnologia, crime e escândalo. O Gizmondo parecia promissor. Portátil com GPS, multimídia, internet e gráficos avançados para a época. Mas por trás da empresa havia problemas financeiros, acusações criminais, má gestão absurda. O console vendeu menos de 25 mil unidades no mundo inteiro. Um dos executivos chegou a se envolver em um acidente de Ferrari em Los Angeles, símbolo perfeito do caos que cercava o projeto. Hoje, o Gizmondo é quase uma lenda urbana dos videogames. Zibo, 2009. O console brasileiro que quase ninguém lembra. Talvez um dos casos mais curiosos seja o Zibo, desenvolvido com participação brasileira e focado em mercados emergentes. Ele tinha jogos baratos via download, conteúdos educativos, parcerias com empresas nacionais. Apesar das boas intenções, o Zibo não conseguiu competir com consoles tradicionais nem com o avanço dos celulares como plataforma de jogos. Mesmo assim, é um capítulo importante da história dos games no Brasil e um dos poucos consoles com DNA nacional. Ouya, 2013. O sonho indie que não deu certo. Financiado por crowdfunding, o Ouya prometia ser um console aberto, barato e voltado para jogos independentes. No início, a ideia empolgou desenvolvedores e jogadores, mas rapidamente surgiram problemas. Interface ruim, falta de curadoria, jogos de qualidade muito irregular. A empresa foi comprada e o projeto encerrado poucos anos depois. Ainda assim, o Ouya antecipou discussões sobre distribuição digital e modelos alternativos de consoles. Por que tantos consoles fracassaram? Analisando todos esses casos, alguns padrões aparecem. Tecnologia antes do tempo, ideias boas, mas mal executadas. Falta de jogos de qualidade, sem bons títulos, nenhum console sobrevive. Marketing confuso, consumidores não entendiam o produto. Concorrência esmagadora. Enfrentar gigantes é extremamente difícil. Mesmo assim, muitos desses consoles serviram como laboratórios para ideias que seriam retomadas no futuro. O valor histórico dos consoles esquecidos. Hoje, esses consoles são disputados por colecionadores, museus e preservacionistas. Mais do que objetos raros, eles representam caminhos alternativos da indústria. Experimentos que falharam, mas ensinaram lições. Provas de que inovação nem sempre significa sucesso. A história dos videogames não é feita apenas de vencedores. Ela é construída também por tentativas, erros e ousadias que abriram espaço para o que viria depois. Conclusão: a história que quase foi esquecida.
Quando ligamos um console moderno, com gráficos realistas, jogos online e mundos abertos gigantescos, é fácil esquecer quantas tentativas foram necessárias até chegar aqui. Os consoles desconhecidos do mundo mostram que a indústria dos games sempre foi movida por experimentação. Alguns acertaram em cheio, outros erraram feio, mas todos ajudaram a moldar o caminho. Resgatar essas histórias não é apenas um exercício de nostalgia. É reconhecer que, por trás de cada sucesso, existe uma longa fila de projetos esquecidos que tornaram o futuro possível. E talvez, entre esses consoles estranhos e fracassados, esteja escondida a verdadeira alma criativa dos videogames. A vontade constante de tentar algo novo, mesmo sem garantia alguma de sucesso. E é curioso pensar que, enquanto alguns consoles entraram para a história como lendas, outros desapareceram quase sem deixar rastros. Mas isso não significa que eles não importaram. Muito pelo contrário. Cada console estranho, esquecido ou fracassado que vimos aqui representa uma tentativa. Uma ideia ousada. Um risco assumido. Sem essas experiências, muitos dos avanços que hoje consideramos normais talvez nunca tivessem existido. A história dos videogames não é feita apenas de vencedores, mas também de erros, caminhos alternativos e sonhos que não deram certo. E muitas vezes, são justamente essas histórias esquecidas que dizem mais sobre a indústria do que os grandes sucessos. Se você chegou até aqui, obrigado por fazer parte dessa viagem pelo lado oculto dos games. Se esse vídeo te surpreendeu, deixa o like, compartilha com quem também ama videogame e se inscreve no canal para continuar explorando as histórias analógicas e digitais que moldaram o nosso mundo. E fica a pergunta: quantas ideias incríveis ainda estão escondidas, esperando para serem redescobertas? A gente se vê no próximo vídeo.